Nós já vimos na aula passada como combinar seleções. Apertando o Shift a gente consegue somar e a gente também viu que com o Alt a gente consegue cortar. Mas além disso, quando eu faço uma seleção, eu posso fazer Ctrl T e nós já vimos que a gente poderia rotacionar. Dessa forma eu estaria retirando ele daqui, né? Então para evitar isso eu vou fazer Ctrl J, que aí eu duplico só aquela parte selecionada, tá? E com essa parte selecionada, vou trazer ela para cá para a gente diferenciar um pouco. Eu posso fazer Ctrl T, onde eu consigo aumentar, diminuir, rotacionar. A gente já viu isso também. Só que a gente também consegue, além de distorcer assim, se a gente não quiser manter a proporção, a gente também consegue vir aqui nessas extremidades, apertando o Ctrl, e a gente consegue distorcer, ó. Certo? Então se eu trouxer uma imagem para dentro da outra, por exemplo, essa imagem aqui, se eu levar ela lá para dentro da imagem da duna, ó, ela é muito maior, então eu vou fazer Ctrl T aqui fora, com ela selecionada, eu vou diminuir, vou dar Enter, e o que eu vou fazer aqui é distorcer ela, então eu consigo fazer Ctrl T, e com o Ctrl eu consigo manipular, ó, essas extremidades, colocar como se fosse dentro de uma tela de cinema, tá vendo? A gente consegue brincar nesse sentido aqui. Bom, eu vou fechar isso aqui, eu vou criar um arquivo novo, File New, vou deixar o fundo branco, vou tirar o cadeadinho fazendo duplo clique e vou gerar uma camada nova. Nessa camada, repare o seguinte, ó, eu tenho aqui as seleções que a gente já viu que funciona tanto retângulo quanto tanto quadrado quanto círculo, e aqui a gente tem essa ferramenta aqui, ó, Lasso Tool, que é uma ferramenta livre, tá? Onde eu desenhando com o mouse eu consigo fazer a minha seleção, ó, tá? Isso aqui é bom para se você trabalha com tablet, que é tipo aquela canetinha eletrônica que substitui o mouse, né? Porque fazer desenho assim à mão livre com o mouse, na verdade, é muito difícil. Quando você tem essa canetinha, quando você trabalha com tablet, fica muito mais fácil. E dessa forma eu tenho aqui esse cara aqui à mão livre, certo? Eu tenho esse cara aqui, que é o Polygonal Lasso Tool, que ele, na verdade, ao invés de eu fazer clique e ficar segurando o dedo no mouse, eu faço só um clique, arrasto o mouse, faço outro clique, aí ele gera um ponto de ancoragem, ó. Eu arrasto o mouse, só que sem estar com o dedo apertado, tá? Só arrastando o mouse para posicionar onde eu quero, faço outro clique, arrasto o mouse, outro clique, arrasto o mouse, outro clique, e nessa de arrastar o mouse eu não estou apertando o dedo, eu só estou movimentando o próprio mouse, tá? Eu faço o clique onde eu quero que ele faça um ponto novo de ancoragem, e para fechar eu faço o clique onde eu comecei. Dessa forma eu consigo fazer uma seleção mais reta. Então isso aqui é muito bom se você quer desenhar uma cidade, por exemplo, ó. Você vai fazer objetos mais retos, ó. Certo? Ó, se eu quiser fazer como se fosse uma casa, enfim. É uma forma muito boa de fazer seleção também. Se você quer selecionar, por exemplo, o telhado de uma casa, objetos mais com linhas definidas, assim, linhas retas. Certo? Ó, a gente consegue fazer. E se eu quisesse, por exemplo, pintar aqui, ó, fazer as janelinhas aqui dos prédios, eu poderia voltar para essa ferramenta, a do quadradinho, e com o Alt selecionado eu poderia fazer as janelas, ó. Certo? Aqui eu estou fazendo rápido, mas é só para mostrar a ideia, ó. Podia fazer uma janela mais bem feitinha, proporcional. Aqui eu estou fazendo uma janela meio Frankenstein, tá? Enfim, podia fazer aqui a porta, e aí por aí vai. Outra janelinha aqui. E na hora de pintar, é só pegar o baldinho, vir aqui e clicar, ele vai pintar com a cor que tiver aqui em cima. Certo? Ó, tá aí feita a minha casa, a minha cidade. E além desse cara aqui, eu também tenho esse outro. Então o que esse cara faz? Se eu pegar aqui uma imagem, por exemplo, o peixe, ó. Vou tirar o cadeadinho dele, vou dar um OK. E eu vou pegar aqui, eu vou começar a arrastar ao redor dele, ó, esse laço. Automaticamente ele vai lendo o limite do pixel de cada imagem, ó, e ele vai fazer uma seleção para mim. Ele não funciona tão bem como você pode ver. Tudo bem que eu estou fazendo rápido, mas ainda assim essa ferramenta realmente ela não é tão boa. Ela te dá uma seleção mais ou menos de acordo com a imagem. Ó, eu vou até o final e ele fecha para mim a seleção. Ó. Mas repare que ficou, não está bem feita essa seleção. Ele reconhece como se fosse um ímã
Na medida que você vai passando aqui no contorno, ó, no limite do objeto que você quer recortar, ele vai ajustando para você. Mas a verdade é que ela não é muito boa. Essa ferramenta, sinceramente, eu não gosto muito dela. Foi uma ferramenta que a Adobe deixou aí, mas na verdade eles podiam ter tirado, porque existem outras formas de selecionar que a gente vai ver, tá? Então com isso eu posso vir aqui, deixa eu fechar essa imagem, eu vou deletar minha cidade, e se eu quisesse desenhar uma casa, por exemplo, ó, eu podia vir aqui fazer essa parte aqui da casa, eu podia vir aqui, pegar essa ferramenta, Polygonal Lasso Tool, com o Shift apertado para somar a seleção dela, vim aqui e fazer assim, ele vai somar. Beleza, uma vez que eu tenho essa seleção, eu vou pintar ela aqui, ó. Tá, beleza. Agora eu vou vir aqui e vou fazer, nessa mesma camada, não tem problema, eu vou fazer uma outra, vou fazer o teto dela aqui, ó. Só que eu vou fazer o teto num tom diferente, ó. Vou colocar um outro tom de cinza, só para ele diferenciar. Com o baldinho, eu venho aqui e dou um OK. Ctrl D, tiro a seleção. Volto a pegar essa ferramenta aqui. Na verdade aqui eu podia, se eu quisesse fazer algo mais preciso, eu podia vir com esse cara mesmo. É que o teto aqui já não ficou, né, muito lá alinhado. E eu vou pintar com um outro tom de cinza um pouquinho mais escuro para diferenciar, ó. E aqui, ó, vou pintar assim, beleza. Tenho a minha casa aqui. Se eu quiser fazer uma grama, por exemplo, eu posso pegar aqui a ferramenta mão livre, começar desde fora do palco, vir por aqui desenhando assim, e vir aqui fora mesmo, ó, e soltar, que ele vai ler para mim, ó, já no limite. Aí sim, eu posso vir aqui pintar e dar Ctrl D, que ele fica melhor. E por aí eu poderia continuar desenhando. Aqui a ideia não é fazer um desenho muito bonito, é mais mostrar como que funcionam essas três ferramentas aqui. Além de desenhar, o Photoshop te dá recursos para desenhar, ele também te dá recursos para recorte. Então, por exemplo, eu vou tirar o cadeadinho do nosso patinho aqui. É um clássico esse patinho, para quem já trabalha com Photoshop, ele aparece em todos os tutoriais que você imaginar. E a gente vai ver uma ferramenta, não só nessa fotografia, mas eu vou trazer outra aqui também. Vou tirar o cadeado dela. Vamos dizer que eu quisesse mudar o céu. Ao invés desse céu aqui, eu quisesse outro céu. Eu quisesse selecionar esse céu. Tem essa varinha aqui que se chama varinha mágica, ó. Magic Wand Tool. É uma varinha mágica. Repare que o céu ele tem um degradê, que ele vai desde um tom quase branco até um azul escuro, tá? O que essa ferramenta faz, se eu clicar aqui no fundo, ele vai selecionar para mim, ó. Ele selecionou uma determinada área. Se eu apertar Shift e continuar clicando aqui, ó, nas partes que ainda não estão selecionadas, ele vai somando a seleção para mim, ó. Se eu apertar Delete, eu consigo eliminar o céu. Repare que aqui entre a árvore ficou, porque não é a melhor maneira de tirar o céu nessa fotografia aqui. Principalmente por isso, porque ele não tem um céu homogêneo de uma cor só de azul, ele tem um degradê. Então nesse caso eu precisei ficar fazendo o Shift para ir somando a área. Eu também poderia, se eu venho aqui no meio dela, por exemplo, e faço um clique, bem aqui, ó, ele vai selecionar essa área toda, ó. Por quê? Porque ele tem uma tolerância aqui de 50. Se eu diminuir essa tolerância para 10, repare que ele vai selecionar uma área menor. Tá vendo? Então se eu quiser aumentar, é só vir aqui e colocar, por exemplo, 99. Ele vai selecionar praticamente quase o céu inteiro, tá? Essa ferramenta ela é boa? É, mas ela é boa principalmente para fotografias assim, ó, onde o objeto está num fundo chapado de uma cor só, onde o fundo é homogêneo. Então eu posso vir com essa ferramenta aqui da varinha, nesse caso nem precisa estar 99. Vou colocar aqui, não sei, 30. Vou clicar no fundo branco. E agora eu vou apertar Delete. E vou dar Ctrl D para tirar a seleção. Eu tenho o meu patinho aqui no fundo transparente, ó, tá? Então isso aqui você tem que olhar, eu estou voltando com Alt e Ctrl Z. Você tem que olhar a tolerância. Quando você seleciona a varinha, você tem que olhar a tolerância, ó. Não preciso colocar aqui tolerância máxima, por exemplo, 99, porque talvez eu vá selecionar, ó, ele já está comendo, um pouquinho do pato aqui, ó, partes, ó, ele já entrou um pouco aqui dentro da cabeça do pato, dentro do bico dele, então não precisa ser 99, e também não precisa ser um valor tão baixo, tipo 5,
tá? Porque daí é capaz que, justamente em algumas áreas aqui, talvez falte a seleção para a gente, ó. Então, você pode colocar um valor intermediário, tipo 20, 30, quando o fundo é homogêneo assim, 20, 30 funciona bem. Vou colocar 25, ó. Você tem que experimentar e fazer Ctrl D. Uma vez que você tem o teu patinho recortado aqui, eu vou trazer uma outra foto, ó. Eu vou trazer essa imagem aqui da areia, ó, da duna. Vou tirar o cadeadinho. E eu vou trazer o patinho aqui para dentro, a gente já viu. É só pegar a ferramenta Move Tool, arrastar ele aqui para dentro. Eu vou soltar aqui o patinho. E a foto original dele eu vou fechar. O programa me pergunta se eu quero salvar, eu vou dizer que não, porque eu já tenho ele aqui. E vamos dizer que a minha ideia é colocar o patinho atrás da duna. Eu poderia vir aqui, se eu quisesse, com a ferramenta da borracha que a gente já viu, ó. Diminuir o tamanho dela, vou colocar ela bem definida. E deletar, ó, um pedaço do patinho, ó. Eu podia fazer assim, ó, para esconder ele aqui embaixo. Falar, ah, perfeito. Só que aí, vamos dizer que no futuro o teu chefe pede para você subir isso aqui. Falar, pô, vamos pôr isso aqui lá para cima. Só, pô, não dá. Se ele quiser mais espaço do patinho aqui, só, pô, não tem como, porque eu apaguei o corpo dele. Então, mais inteligente do que fazer isso aqui, eu vou voltar ele aqui, que nem estava antes. Ao invés de eu cortar uma parte do patinho, é mais interessante e inteligente deixar ele para trás da duna. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos tirar a visualização do patinho, vamos selecionar a camada que tem aqui a duna, e eu vou selecionar o céu. Nesse caso, ó, eu vou colocar aqui uma tolerância maior, vou colocar aqui 70, por exemplo. E eu vou apertar o Shift para selecionar o céu inteiro, ó, até as nuvens aqui. Agora eu tenho o céu selecionado. Se eu apertar Delete, eu vou tirar o céu, eu vou deletar o céu. Nesse caso, eu quero selecionar a duna. Se a foto é basicamente o céu e a duna, o mais inteligente que eu tenho para fazer, vamos dizer, eu até poderia ter começado selecionando pela duna, mas como o céu tem menos variação de sombra, tá vendo que aqui tem uma grande sombra na duna, eu prefiro primeiro selecionar o céu e depois vir aqui em Select, Inverse, e aí inverter. Agora eu tenho minha seleção na duna. Então, com a duna selecionada, com a seleção dela, eu vou fazer Ctrl J. Eu dupliquei só ela, certo? Então, o que acontece? Agora, eu tenho aqui, eu vou habilitar a visualização do patinho, voltei para a ferramenta Move Tool, e o que eu vou fazer é colocar o patinho, a camada dele, para baixo da camada da duna. Agora ele vai ficar escondido aqui atrás, ó. Então, agora eu posso deixar ele aqui quietinho, e se teu chefe pede para você subir, você pode subir sem problema nenhum, que você não tem esse problema de ter cortado ele, certo? Então, isso aqui são só algumas dicas na hora de fazer montagem que te ajudam muito. Eu poderia vir aqui, se eu quisesse, ó, diminuir também o patinho, fazer Ctrl J mais 2 vezes e triplicar ele, fazer a família toda dos patinhos aqui, ó, diminuir, pegar outro patinho que está aqui atrás também que eu dupliquei, fazer ele um pouquinho menor e tá beleza. Bom, uma coisa importante de mostrar para vocês no Photoshop, eu vou fechar essa imagem aqui, vou trazer uma outra, pode ser a do peixe. Ó, essa foto aqui, eu vou tirar o cadeadinho dele. Repare o seguinte, ó, se eu pegar essa imagem, fizer Ctrl T, eu diminuir ela, ó, colocar ela bem pequenininha, dá um Enter. Agora eu fizer Ctrl T novamente e voltar a aumentar, ó, eu perco qualidade da imagem. Ó. Na hora que eu der um Enter, não vai ficar tão feio que nem estava pixelado antes, mas ele perde qualidade. Ó. Repare que perde qualidade. A fotografia original, ela era muito melhor. Ó. Window History. Vamos trazer o History aqui e vamos olhar. Ó. Antes e depois. Ó. Perdemos muita qualidade nessa de diminuir e aumentar. Então tem uma forma, não só para isso, para você não ter esse tipo de problema. Vou tirar o cadeado de novo. Tem uma forma que a gente consegue preservar a imagem, a gente consegue diminuir e aumentar sem perder qualidade, que é fazer clique direito aqui em cima do nome, que se você vem aqui, repare que tem o nome e tem o quadradinho. Se você vir em cima do nome e faz clique direito, aparece essas opções aqui. Se você vir em cima do quadradinho e faz clique direito, aparecem outras opções. Então eu vou vir em cima do nome da minha camada, fazer clique direito e vou colocar aqui Convert to Smart Object. Certo? Repare que ele fica com esse ícone aqui agora. Agora eu posso vir fazer Ctrl T, diminuir à vontade
posso dar o Enter, posso voltar a fazer Ctrl T e aumentar, que ele mantém a qualidade para mim. Não tem nenhuma perda de qualidade. Ó, tá? E o mais legal, que além disso aqui, eu também consigo, vamos dizer que eu quero adicionar aqui um efeito, ó, não sei, Blur. Vamos dizer que eu vou vir aqui e vou dar um Gaussian Blur. Ó. Vou desfocar ele. Também vou vir aqui e vou dar um efeito aqui, Filter, vamos ver, Extrude. 30 pixels, ok. Ó. Então, repare que ele me dá aqui, ó, ele tem a flechinha, ó, que eu consigo abrir e fechar, ó, fazendo clique nela. E ele tem aqui, ó, Smart Filters, tem aqui Extrude e Gaussian Blur, e tem a visualização separadamente de cada efeito. Ó. Se eu tiro a visualização do Gaussian Blur, eu vou ficar com o efeito só do Extrude. Ó. Se eu tiro a do Extrude, eu volto com a imagem normal sem nenhum filtro. Ó. Então eu consigo ver por separado, só o Blur e só o Extrude. E se eu quiser ambos, eu habilito dos dois aqui. E se eu quiser, poderia adicionar mais quantos efeitos eu quisesse, mais 10 efeitos. E se eu quisesse tirar a visualização de todos os efeitos, eu poderia vir aqui, simplesmente clicar na visualização dele e tá beleza. Tá? Eu tiro a visualização de todos os efeitos e eu habilito todos os efeitos. Eu vou trazer aqui uma outra imagem, trazer essa imagem do balão, ó. Eu vou arrastar para dentro dele. Ó. Vamos colocar aqui, ele é menor, então eu vou aumentar um pouquinho. Ok. E eu vou arrastar ele aqui para baixo. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do peixe. Vou colocar ele aqui. E o que eu vou fazer, vamos dizer que eu quisesse esse mesmo efeito do Gaussian Blur, eu quisesse nessa foto aqui de baixo. Eu poderia vir aqui, fazer clique direito e converter ele, ó, num objeto inteligente. E aqui, nessa mãozinha que tem, ó, eu poderia vir, repare que cada efeito tem essa setinha aqui do lado, ó, com dois riscos. Eu poderia fazer clique aqui e arrastar para cima do Gaussian Blur. Ó. Eu arrastei para cima dele, só o efeito, arrastar para cima do Gaussian Blur não, arrastar para cima da camada do balão, o efeito de Gaussian Blur. Se eu não quisesse, se eu quisesse só o outro aqui, ó, o Extrude, eu podia arrastar para cima dele também, ó. E ele vai aplicar o efeito para mim, tá? Então é muito bacana trabalhar com objeto inteligente. Tem uma outra maneira que é mais fácil da gente poder trazer imagens, se eu já sei que eu quero, por exemplo, essas duas imagens no mesmo arquivo, uma em cima da outra aqui, em camadas diferentes, mas no mesmo arquivo, na hora de trazer, eu já posso trazer ele ganhando tempo, sem precisar ficar arrastando um para cima do outro. Eu posso vir em File, Script, Load Files into Stack. E aqui eu vou selecionar, ó, Browse, eu vou selecionar, eu quero esse, esse e esse. E vou dar um OK. Essas opções de baixo não precisa marcar, depois a gente vai ver isso melhor, e vamos dar um OK. Automaticamente o programa vai já trazer uma camada para cima da outra, tá? Respeitando os parâmetros de cada imagem. Por exemplo, o do peixe era maior, então sobrou um espaço aqui em relação às outras imagens, ó. Tá vendo? A gente tem aqui o balão e tem aqui a imagem da duna. Então, essa é uma forma muito rápida de conseguir trazer várias imagens para o mesmo arquivo. Eu vou deletar esse aqui da areia, porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Ó. Vou trazer uma outra imagem, a da cidade. Vou tirar o cadeadinho. E eu vou fazer um retângulo aqui. Ó. Certo? Fiz o retângulo. Ok. Repare que aqui ele tem um ícone que é para adicionar a máscara. Esse aqui, ó, do lado do FX. Ó. Quando eu clico aqui, automaticamente ele já me deu transparência nessa borda toda. Ele preservou só o que estava dentro daquele retângulo que eu fiz. Se eu quiser enxergar a máscara que eu fiz, é só eu fazer Alt-clique nessa parte, ó, que eu consigo enxergar a minha máscara. Se eu quero voltar à visualização, é só eu voltar a fazer clique nesse quadradinho aqui, tá? Se eu quiser selecionar aqui a máscara, ó, repare que quando eu seleciono, ele tem uma leve borda aqui, ó, que ele vai alterando, ó, quando eu seleciono, para dizer aonde eu estou selecionado. Ó. Fotografia e máscara. E para ver a máscara, Alt-clique. Para voltar a visualizar a fotografia, só clicar em cima dela. Com a minha máscara selecionada,
eu vou vir nesse botão aqui, ó, Properties. Ele vai abrir para mim. Eu consigo vir aqui, ó, Mask Edge. Ele vai habilitar a visualização no fundo branco para mim. E aqui eu vou colocar, eu consigo brincar um pouquinho, fazer um feeder nele se eu quiser, ó. Tá vendo? Eu quero a borda um pouco mais desfocada, ó. Tem algumas opções aqui, ó, que você consegue mexer de contraste, de aumentar o contraste da tua imagem ou não. Enfim, tem várias opções aqui que você consegue mexer e provar e ver a melhor forma de você brincar com isso. Eu vou deixar só aqui um feeder aqui nessas bordas e vou dar um OK. Ele aplica para mim. Aquela hora a gente viu o branco só para poder ter uma melhor visualização disso que a gente estava fazendo. Mas ele vai aplicar já no fundo transparente. Então isso quer dizer que se eu pegar uma outra imagem aqui, pegar a imagem do balão e jogar aqui para trás, ele vai reconhecer para mim. Ó, vou colocar aqui na camada de baixo. Ó. Ele vai misturar, e vou aumentar ela porque ela é menor. Ó, ele vai misturar aquele efeito que eu fiz com esse aqui, ó. Certo? Então isso aqui é máscara. Como que eu faço? Ó, vou deletar a de cima, eu tenho aqui a do balão. Se eu quiser, por exemplo, selecionar esse objeto aqui e clicar em máscara, repare que agora ele tem aqui um quadradinho branco e não alterou nada para mim. Vou fechar esse aqui por enquanto. Máscara é muito legal porque se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esse fundo, aqui ele está branco, né? A parte da máscara. Se eu pego o pincel e a cor está preta e eu começo a pintar, ele vai já fazer a transparência para mim aqui e vai fazer, repare que aqui ele aparece para mim, a máscara, como se fosse o canal alfa, preto e branco, né? Mas na verdade é transparência. Então, se eu vier aqui e fizer uma camada nova e pintar, por exemplo, e arrastar para baixo, nesse espaço aqui ele vai ler a camada que está aqui embaixo, que poderia ser uma outra foto, como a gente já acabou de ver, ó. Poderia pegar aqui o peixe, por exemplo, e levar o peixe lá para trás, ó. Solto ele aqui e vou colocar ele na camada de baixo. Então nesse espaço que eu pintei de preto com o pincel, ele vai começar a ler a camada de baixo. É ótimo isso aqui, porque se eu inverter aqui as cores, ó, apertar X, e eu começar a pintar de branco, eu faço o contrário, eu volto a apagar, ó, eu volto a liberar. Então é ótimo porque eu consigo mexer aqui, ó, trabalhar com o pincel, escolher uma cor menor, e eu consigo, vamos dizer que nessa parte aqui que está o balão, eu quero apagar. Então eu vou colocar aqui a cor preta, e eu vou começar a pintar, ó, só na parte que está o balão, ó. Fazer aqui e com um pincel um pouco mais, um pincel não tão marcado, ó. Vou pintando, pintando, pintando até ter minha imagem inteira aqui, ó. Ok. Você pode até conferir aqui e ver se ficou bem pintadinho, ó. Não ficou. Faltou algumas partes, ó. Aqui, aqui. Esse é o bom de trabalhar com canal alfa. E aí eu volto na minha imagem. Seleciono a minha camada de baixo e com a ferramenta Move Tool eu vou arrastar o meu peixe para esse pedaço aqui, ó. Certo? Se eu quisesse só metade dele, voltava a selecionar aqui a máscara, invertia a cor, selecionava o pincel aqui e podia pintar aqui, ó. Ah, eu quero metade balão e metade peixe. Certo? Ó. Então é muito bom porque ele te dá uma flexibilidade enorme. É muito melhor do que vir aqui deletar. Pegar aqui a borracha e sair apagando. Porque a borracha você está eliminando informação da tua fotografia. Com a máscara não. Você consegue, ó, adicionar e tirar, ó, a hora que você quiser. Tirou, não gostou, inverte a cor, preto pelo branco e volta a adicionar aqui. Certo? Então máscara é uma forma sensacional de trabalhar. E por último, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também que é muito bacana. Deixa eu deletar esse aqui. Se eu quiser fazer seleção, a gente já viu um pouco aqui como fazer seleção com esses aqui e com esses três. E mais para frente a gente vai ver. A gente também já viu como fazer com a varinha mágica. A gente vai ver outras formas de fazer seleção. Mas basicamente o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho essa seleção aqui, ó, um exemplo. Eu posso vir aqui em Select e salvar essa seleção, ó, Save Selection. E eu vou colocar aqui, seleção 1, certo? Vou deixar aqui nesse documento mesmo, New, e vou colocar OK. Agora repare que se eu vier aqui em Channels, que está do lado do Layers, além do RGB, que ele tem aqui as três cores primárias, ele tem aqui, ó, toda a informação do que está em vermelho, toda a informação do que está em verde, toda a informação do que está em azul.
ele também guardou uma informação aqui da minha seleção, certo? Então eu posso vir aqui, ó, e fazer Ctrl D para tirar a seleção, e a hora que eu posso continuar trabalhando na minha imagem aqui, vamos dizer que eu quero vir, quero pintar o peixe aqui de verde, enfim, vou distorcer, fazer tudo que eu quiser fazer aqui na minha imagem, e depois eu quero carregar a mesma seleção que eu tinha antes. Eu volto aqui, Select, Load Selection, e já tem aqui, ó, seleção 1, dou um OK, tá a seleção aqui. E ela está totalmente editável, eu posso pintar ela, se eu quiser eu posso vir aqui mudar, aumentar, diminuir, se eu quiser eu posso levar ela de um lugar para o outro, ó, com a setinha do mouse, eu consigo vir aqui com a seleção selecionada, eu consigo levar ela de um lado para o outro, mudar a posição dela. Se eu vier bem em cima dela, com a ferramenta aqui do retângulo, se eu vier bem em cima dela, eu consigo levar ela de um lado para o outro, certo? Sem cortar, porque com essa aqui, lembra que se eu for tentar fazer isso, eu vou recortar.